e aí começa, tá, Pri? Para ir abrindo, entrando as pessoas um pouquinho. Vamos lá, então. Ok, 1, 2, 3, já. vou começar já. Doutora Priscila. Oi, estamos já abertos. Tá. Então, logo depois do início, eu e o Will vamos nos retirar, né, do evento. Ok. Mas a gente havia se comunicado, estava se comunicando com a Priscila Thaís, pelo WhatsApp. A doutora quer anotar o número, caso tenha alguma dúvida, alguma... Não, eu tenho aqui. Tem? Então tá bom. Tenho. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Ivo. Nada. Doutora. Boa tarde a todos e todas. É com imenso prazer que iniciaremos mais um brilhante evento realizado pela 38ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André. Compõem hoje essa mesa virtual a presidente da 38ª Subseção, doutora Andréa Tartucci. Compõem também a mesa de hoje os nossos expositores, a doutora Ivani Contini Bramante e o doutor Lucas Reis. Eu passo a palavra à presidente da 38ª Subseção, doutora Andréa Tartucci. Obrigada, doutora Priscila. Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Aliás, boa tarde. Eu ainda estou no clima das 19 horas dos webinários. Então, sejam todos muito bem-vindos à sala virtual da 38ª Subseção de Santo André, hoje apresentando um importante tema, onde será falado sobre o regime de honorários advocatícios na Justiça do Trabalho. E como convidados muito especiais, 2 grandes e queridos amigos, juristas, advogados e desembargadora. Então, nós temos aqui o nosso amigo querido Lucas Reis, que hoje está aqui para debater esse importante tema, junto com a doutora Ivani Bramante, desembargadora do TRT2. Sejam muito bem-vindos, agradeço mais uma vez o prestígio e a presença de vocês na nossa sala virtual, nosso webinar, e é o que eu sempre tenho dito, em que pese a virtualidade, o carinho, o acolhimento é o mesmo. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Agradeço a doutora Priscila Kogan, que hoje está como anfitriã desse encontro e que em breve também estará ao lado do doutor Diego Rijo, que é o presidente da nossa Comissão de Direito do Trabalho, que nos auxiliou na coordenação desse evento. Gostaria também de destacar uma notícia que muito me trouxe alegria e satisfação, que é o lançamento do livro do Dr. Lucas Reis. Meu amigo, me sinto extremamente feliz e orgulhosa de estar nesse dia e poder anunciar essa sua conquista, que eu tenho certeza que será a primeira de muitas outras obras que virão. E hoje o Dr. Lucas, além de debater o tema junto com a doutora Ivani, irá sortear 2 livros, 2 exemplares dessa obra que ele estará a lançar, que se chama Honorários Advocatícios Sucumbenciais na Justiça do Trabalho. Então, eu desejo a todos vocês um excelente webinar, que seja de bastante aprendizado, e desejo sorte para aqueles que irão receber, que irão ser sorteados. Fico na vontade também de ter um livro depois autografado pelo meu amigo. Então, mais uma vez, muito obrigada. Parabéns, e passo a palavra para a doutora Priscila Kogan, nossa anfitriã, para que apresente os nossos convidados do dia. Muito obrigada. Obrigada, presidente. Hoje a palestra será sobre regime de honorários advocatícios na Justiça do Trabalho. Os nossos expositores são doutora Ivani Contini Bramante, desembargadora federal do trabalho, doutora pela PUC São Paulo, professora de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Seja muito bem-vinda, doutora. E o doutor Lucas Reis, que é advogado, professor, especialista em Direito Laboral Global e mestre em Direito, membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB São Paulo. Boa tarde, bom evento.
eu passo a palavra aos nossos expositores. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Priscila. Quero cumprimentar a todos na pessoa da doutora Andréia Tartucci, uma querida amiga, uma grande presidente, uma grande gestora. Dizer que é uma alegria muito grande estar com vocês. Há muito tempo eu não voltava em Santo André de forma presencial e agora eu vim de forma virtual, né? Gosto muito da energia de Santo André e espero estar presente presencialmente muito em breve, né, André? Com certeza, Lucas, um grande prazer, com certeza. É uma oportunidade, é uma alegria e uma honra sempre estar com todos vocês. E também quero cumprimentar a doutora Ivani Contini Bramante, a minha parceira de aulas, minha grande amiga. Ela prefaciou a minha obra, Honorários Sucumbenciais Advocatícios na Justiça do Trabalho. Eu farei 2 sorteios aqui hoje, inclusive o tópico central aqui do meu livro veio por conta de um voto dela, né, de um entendimento dela, e eu comecei a refletir sobre e achei que poderia ir além e, graças a Deus, eu fiz a escolha correta, porque, de fato, é uma tendência que nós temos, muito embora exista aí vários entendimentos nos TRTs do Brasil todo, no TST, mas me parece que estão encaminhando aí para essa tese que inicialmente veio dela e que eu tive o cuidado de aperfeiçoar, né? E menciono ela no voto, no livro, enfim. Então, é muito gratificante para mim. Eu fiz um lançamento online no último dia 22 de junho, foi um sucesso. Nós tivemos vários nomes que estavam presentes nesse lançamento e eu tive uma notícia hoje pela editora Juruá que a procura está sendo muito grande pelo livro. Inclusive, hoje também eu acabei de fechar uma parceria com a Juruá, que muito me honra, foi uma alegria muito grande para eu coordenar o projeto da CLT Dinâmica da editora Juruá, em conjunto com a doutora Ivani Contini Bramante. Então, fiquei muito feliz com essa notícia que eu tive hoje. Nada mais justo do que eu falar isso para vocês agora, nesse momento, e certamente muita coisa boa vai vir por aí, né? Mas antes disso, eu gostaria só de comentar um pouco para iniciarmos os debates, né, sobre os honorários. Aí eu já passo a palavra imediatamente à doutora Ivani Contini Bramante, que ela acredito que saiba mais do meu livro do que eu mesmo, viu? Porque ela sabe, ela prefaciou, ela viu a obra, ela me ajudou bastante, ela foi uma verdadeira mãe, ela já é uma verdadeira mãe para mim, também é a mãe do meu livro. Então, tudo tem um toque dela. E o que eu deixo claro aqui nos meus honorários é que eu trago um viés constitucional, né, de toda a temática que envolve o artigo 791-A da CLT, que foi o artigo que trouxe os honorários advocatícios sucumbenciais à Justiça do Trabalho. E eu digo que nós devemos nos atentar para esse artigo e fazer uma interpretação gramatical desse artigo. Eu vi muitos artigos, eu vi muitos posicionamentos no sentido de que, como a CLT ela é muito incompleta por conta desse artigo dos honorários, teria que se aplicar o CPC, né? Eu sou um dos críticos a isso, eu entendo que não tem que aplicar o CPC, porque se assim fosse, já existia a aplicação do CPC bem antes da reforma trabalhista, né? Então, muito antes a gente já aplicava o CPC. E não podíamos aplicar porque existia uma súmula no TST que vedava, que proibia a aplicação do CPC de forma integral a essa temática, né? E só existiam requisitos para aplicar a sucumbência. Os honorários. E não decorria da mera sucumbência. Precisava preencher 2 requisitos. Além de perder, né, tinha que comprovar, da parte sucumbente
perder, né? Olha que ficou meio pleonástico, né? A parte sucumbente perder. Além de ocorrer a sucumbência, teria que comprovar que a parte estava assistida pelo sindicato da categoria e recebia salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal, né? Agora não temos mais isso, essa súmula ela está superada e eu, além de outras circunstâncias que eu trago no meu livro, que vocês, quem for receber, quem ganhar, né, vai ver, eu trago um item em uma temática bem bacana, que são os honorários advocatícios de forma mitigada, atípica e creditícia. Eu digo que só pode haver condenação em honorários se houver crédito, porque a lei é muito clara. E a lei não traz palavras em vão. Tem um sentido para aquela palavra estar ali dentro da lei, né? Dentro daquela redação. E isso faz com que nós possamos refletir sobre essa sistemática e aplicar somente quando houver honorários, quando houver crédito. E outra coisa que veio como inovação aqui na Lei 3467, que trouxe os honorários, é que são devidos os honorários advocatícios, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita. E eu faço aqui um comparativo da parte que litiga no cível e da parte que litiga aqui no processo de trabalho. E eu falo que viola o princípio da isonomia, que está entabulado lá na Constituição Federal, no artigo 5º, né? Porque a parte no cível está sendo tratada de uma forma e a parte no trabalhista está sendo tratada de outra forma. E convenhamos, a trabalhista a gente tem uma discrepância, né? Um desequilíbrio, uma falta de harmonia. E lá no cível, nós partimos do pressuposto que as partes são iguais, são idênticas. E lá, se tem justiça gratuita, a princípio não paga nada. Só e somente só se no prazo de 5 anos a parte tiver aí alguma evolução patrimonial e for comprovada de forma robusta isso. Caso contrário, não. Tá bom? Então, a gente já começa, então, já inicia os debates. Eu passo a palavra para a doutora Ivani Contini Bramante, para tecer um pouco a respeito aí dessa tese, que está chamando muita atenção. Alguns magistrados estão gostando disso. Algumas turmas no TRT aqui da 2ª Região já estão adotando esta tese. E eu espero que isso suba para o Supremo um dia, viu, Andréia? E que daí eu fique famoso e quando eu estiver lá no Supremo, falo assim, olha, gente, eu fiz o webinar, assim, a Andréia, presidente da OAB de Santo André, nos ajudou, Isso, a doutora Priscila também, doutora Ivani, e hoje eu estou aqui no Supremo, eu já visualizo isso, viu? Não é verdade, doutora Ivani? Tá ótimo. Doutor Lucas. Oi. Hoje, me perdoe aí o parênteses, doutor Ivani, eu fico mais 10 minutos por conta da reunião, mas hoje, Tá meu ótimo. amigo, Tá hoje eu pensei muito em você, porque aquele presente que você me deu, sim! me permitam, os que estão escutando, né? Claro. Saiu um pouco do protocolo, mas o abacaxi que você me deu. Mas Que é a prosperidade, né, Andréia? Toda vez que eu coloco a moedinha, eu falo, vou multiplicar por 1000. Sabe que tem dado certo? Certo. Aí eu coloco a moedinha, multiplica cada moedinha por 1000. E eu pego o abacaxi, cuido com muito carinho. Olha, é o abacaxi da sorte. Mas, demais. Você sabe que aquele abacaxi dá muita sorte e muita prosperidade para quem dá e para quem recebe, viu? Então, nós dois estamos crescendo nisso. Então, o tribunal que lhe aguarde também, né, doutor? Já faço voto, faz. Assim. Obrigado, viu, André? Obrigada, doutora Ivani. Vamos lá, estou esperando aqui. Faço questão de esperar a saudação da minha amiga, doutora Ivani. Então, vocês estão me vendo aí? Sim. É o seguinte, Andréia, eu resolvi marcar essa webinar aí porque eu sei que o Lucas é um querido aqui em Santo André, eu já sou da cidade, já conheço todo mundo e nós já somos amigas, mas o Lucas veio dar aula aqui para nós e ele virou o nosso mascote, não é verdade? Verdade. E eu entendi que ele merecia aí um lançamento do livro
na primeira OAB que nós estamos lançando o livro é aqui de Santo André, porque foi aqui que o Lucas começou a dar aula nas ESAs, e eu achei que ele também é um querido para você, e eu apadrinhei praticamente essa obra, porque o Lucas, quando veio da Bahia, né, ele não tinha mestrado, e eu dei aquele incentivo para ele fazer esse mestrado, e ele tinha dúvidas qual era o tema, e eu falei, olha, ninguém escreveu sobre os honorários advocatícios, e justamente nós tivemos a reforma trabalhista que trouxe essa figura, mas não trouxe essa figura completa, trouxe essa figura somente um artigo do CPC que foi copiado e trazido para dentro da CLT. Então, isso deu muita confusão no judiciário. Veja, a CLT trata de dos honorários de modo parcial, ela não trata de modo total. E isso significa que se o legislador quisesse tratar de modo total, ele teria feito um artigo no seguinte sentido: aplica-se o CPC no tocante aos honorários advocatícios. Mas o legislador não escreveu isso na CLT. Ele só escreveu que os honorários advocatícios são devidos naquela forma que está lá na CLT. Então, fazendo um estudo entre o CPC e a CLT, nós verificamos que o CPC adota o princípio da causalidade ampla. Se você entra com a ação e perde, paga honorários. Se desiste, paga honorários. Se renuncia, paga honorários. Se é extinta a ação, paga honorários. Se recorre, paga honorários. Na execução, se você recorre na execução, perde, paga honorários. Então, a cada ato que a parte da causa, a cada ato que ela provoca dentro do processo e ela perde naquela provocação que ela faz, ela paga honorários. É o princípio da causalidade ampla. A cada causa praticada no processo são devidos os honorários. Na área trabalhista não é assim. Na área trabalhista, só tem um artigo da CLT que foi transplantado de dentro do CPC para dentro da CLT. Por exemplo, a CLT não trata dos honorários na extinção do processo sem julgamento do mérito, na renúncia, na desistência, no arquivamento. Não trata por quê? Porque não é devido. Não é devido. Se fosse devido, o legislador teria citado esses artigos do CPC aqui dentro da CLT. Então, os honorários advocatícios na área trabalhista são diferentes do processo civil. Totalmente diferente. Lá é o princípio da causalidade ampla. Aqui é o princípio da causalidade estrita. É só na ação de conhecimento. Ponto. É só na sentença de mérito, ponto. É só na sentença de mérito condenatória em pecúnia. Em pecúnia, se for declaratória, por exemplo, não tem honorários. Então, é isso que nós temos que entender, é fazer essa leitura. Se o legislador quisesse aplicar o CPC inteiro, ele faria tal como ele fez com a ação rescisória. Lá no artigo 836, que trata da ação rescisória, está escrito assim, ó: aplica-se a ação rescisória no processo do trabalho na forma do capítulo tal do CPC. Então, ele diz o seguinte, olha, tudo que o CPC regula de ação rescisória, vocês vão aplicar aqui na Justiça do Trabalho. O legislador poderia ter feito isso com os honorários advocatícios, mas ele não fez isso, ele não fez. Então, nós vamos aplicar só aquilo que o legislador colocou dentro da CLT, porque é incompatível com o processo do trabalho, com a natureza jurídica alimentar da verba trabalhista, com a hipossuficiência do trabalhador, ter condenação em honorários para cada passo que se dá dentro do processo, quer no processo de conhecimento, na fase recursal, quer no processo de execução a cada recurso que nós damos.
Por quê? Não é essa a intenção, ou não foi essa a intenção do legislador. Portanto, quebra o sistema o juiz que fica aplicando subsidiariamente o CPC. Não é para aplicar subsidiariamente o CPC naquilo que a CLT é omissa, quanto aos honorários. Porque se fosse assim, quando fizeram a reforma, já teriam colocado que aplica-se o CPC na íntegra. Então, era essa visão que nós temos que ter na área do processo do trabalho, que ele é completamente diferente das outras áreas, porque nós lidamos com direito social, de verba alimentar, nós não lidamos com direitos patrimoniais, como é a moda do processo civil, onde as partes estão em pé de igualdade e é só direito patrimonial. Aqui não, aqui é estritamente direito alimentar. Né? Então, eram essas as considerações que eu queria colocar para que vocês fiquem atentos dessa diferenciação dos honorários, né, em ambos os sistemas ou em ambos os regimes. São regimes distintos. Nós temos, então, princípio de uma causalidade estrita. Qual é a causalidade? Só na ação de conhecimento, sentença de mérito e sentença de condenação em pecúnia. Uma outra questão que eu queria até que o doutor Lucas explicasse para os alunos, a confusão que é feita com a sucumbência recíproca, né, doutor Lucas? Exatamente, Ivani. Você tratou do assunto da sucumbência recíproca no seu livro, Lucas? Doutor Lucas, pela ordem, só um minutinho. Claro. Doutora Ivani, muito obrigada mais uma vez. Conforme nós havíamos falado, eu tenho uma reunião virtual agora às 17h30. Parabéns, muito obrigada. E deixei também registrado um beijo carinhoso para a Lara, que também entrou aí no nosso webinar. Lara, um beijo enorme. Obrigado, André. Muito obrigada. Eu quero mandar um beijo para a Miriam, que eu vi a Miriam aí também. Isso, a Miriam, minha querida, minha amada, minha mãe também, viu? Gente, isso. Então, um abraço enorme para vocês. Fiquem em casa, mas está tudo passando já. Obrigado. Andréia, boa sorte, a gente se fala, beijo. Viu, querida? Falamos sim, você também. Beijo. Oi, Ivani, respondendo aí ao teu questionamento, e só incluindo mais uma coisa quando você fala das questões aí que envolvem... Oi, Larinha, tudo bem? Ei, Lara. Incluindo mais uma questão quando você fala dos honorários do processo de trabalho, eu fiz um trabalho no meu livro e eu trouxe uma questão principiológica para aplicar os honorários. Quando o legislador ele cria uma lei, ele tem que utilizar como motivação, como motivador, o princípio atinente àquela área. Por exemplo, nós temos o princípio maior aqui no processo de trabalho, que é o princípio protetor. E dele nós temos o princípio da norma mais favorável e da condição mais benéfica. Então, toda vez que se for criar uma lei, uma medida provisória em tese, qualquer que seja a normativa, ela tem que se atentar a esses princípios. E me parece que quando a reforma trabalhista veio da forma que veio, no tocante aos honorários, não foi observado esse princípio que é o sustentáculo da nossa ciência aqui do direito, né? Do direito do processo de trabalho. Então, eu faço uma crítica e digo que tem que ir lá no princípio norteador do processo de trabalho. Qual é? O protetor. Então, eu crio a legislação, eu crio a lei, o artigo, com base nessa principiologia. Isso é muito importante, né? E respondendo ao que você perguntou aí da questão da sucumbência recíproca e da sucumbência parcial, é algo que tem muita controvérsia no mundo do direito, inclusive entre os magistrados. Tem muito magistrado que não concorda com esse posicionamento, né? Sim. Em que pese existe súmula no STJ, que a gente pode utilizar como analogia, e existe uma enunciado da Anamatra, que foi realizado logo após a reforma trabalhista, que explicita muito bem sobre a sucumbência parcial e a sucumbência recíproca, né? A parcial é aquela, pedi 50, ganhei 20, mas eu fui sucumbente no pedido? Me parece que não. Eu só ganhei
menos, né? Houve uma certa redução, mas o pedido em si, eu fui vitorioso, né? A recíproca é diferente. Pedi dano moral e hora extra. Perdi o dano moral, mas ganhei a hora extra, então eu pago em cima daquilo que eu efetivamente perdi. Então eu perdi o pedido, eu ganhei 0 de dano moral, né? Então não, assim, quando eu reflito sobre isso, pelo menos a mim, eu não vejo muita dificuldade, mas tem gente que entende o contrário, justamente porque a mente desse intérprete é um pouco processualista. Nem sei se existe essa palavra que eu vou dizer. É uma mente meio ceperizada. Acho que existe, né? Porque lá no CPC, nós temos isso. Se a parte pede 50, ganha 10, ela tem sucumbência. Incide a sucumbência, porque lá existe a causalidade ampla. E aqui é diferente. Lá deu causa, já é o suficiente para pagar os honorários. Aqui é diferente, né? Uma outra abordagem que eu faço no livro é a questão dos honorários para o ius postulandi. Em tese, quando o ius postulandi ele tem acesso ao judiciário, óbvio que ele pode ingressar com a reclamatória trabalhista e ele pode também interpor recurso ordinário. Aí fica vedada a interposição de recurso de revista, ação rescisória, medida cautelar e mandado de segurança. Mas quando ele é sucumbente, esse ius postulandi, ele tem que pagar para a parte contrária, para o advogado da parte contrária, o valor correspondente de 5% a 15% sobre a liquidação, sobre o proveito econômico, né? Ele tem que pagar. Agora, se a parte tiver sucumbência recíproca, se a parte contrária tiver, o ius postulandi não recebe nada, Ivani, porque ele não é advogado. Exatamente. Olha que loucura. Eu, quando a reforma trabalhista chegou com a... Isso que é incompatível. É incompatível, porque ele não é advogado, né? Não pode mesmo. Mas também não me parece que seria o ideal ele ter que pagar, né? Pelo menos é uma opinião minha, eu sei que tem muita divergência. Mas, enfim, é uma reflexão que eu faço. E esse ius postulandi, quando a reforma trabalhista veio, eu pensei que fossem derrubar esse ius postulandi. Porque, na prática, a gente não vê muito, né? Não. A utilização desse instituto. Mas aí... Em São Paulo, né, Lucas? Porque no interior, no Nordeste... Acontece bastante, né? Muito. No Amazonas, Belém do Pará, Rondônia, Roraima, o jus postulandi é muito utilizado. Exatamente. Mas eu faço uma crítica, sim, considerando a nossa vivência em São Paulo, por exemplo, né? Eu pensei que isso fosse cair, mas eles não tiraram os postulandi justamente para compatibilizar com a prescrição intercorrente, né? Porque a lei antes falava que o juiz podia tocar de ofício as execuções. Agora não pode mais porque só se for os postulandi, né? Então, a fim de compatibilizar, eles não mexeram nessa figura do ius postulandi. E nós temos lá uma explicação mais apurada na súmula 425 do TST, né? Então, é uma outra crítica que eu faço. E você sabe, Ivani, que eu fiz uma explanação em todos os TRTs do Brasil todo. E pasme, pessoal, a grande maioria entende que a Lei 3467, que trouxe os honorários, é totalmente constitucional, ainda que beneficiário da justiça gratuita, e que a lei veio para poder responsabilizar a parte. Eu discordo completamente, porque para fins de responsabilização de dano processual, eu tenho a litigância de má-fé. De má-fé. Que, inclusive, o valor supera em muitos honorários, viu, Ivani? Que varia de valor superior a 1%, inferior a 10%, sobre o valor atualizado da causa. É verdade. Né? Então, essa tese de que veio para responsabilizar, não, gente. A gente já tem um instituto adequado para a responsabilização da parte, né? Que é a litigância de má-fé. Então, não vejo muito com bons olhos isso. E eu pensei que os tribunais do Nordeste eles fossem mais flexíveis
no sentido de entender que haveria alguma inconstitucionalidade, porque condiciona, né, de certa forma, condiciona o reclamante a ingressar com a ação e isso apavora o reclamante. E nessas regiões a gente sabe que existe aí uma desigualdade muito maior do que em outras regiões do Brasil. E, pasmem, nessas regiões é que a grande maioria entende que é totalmente constitucional. Inacreditável. Né? A grande maioria das turmas entendem que é constitucional do jeito que está. Alguns TRTs, aliás, o TRT do Sul, que é a 4ª região, essa matéria foi afeta ao pleno, né, para que discutissem e decidissem. Ainda não tive notícias de que se foi decidido, porque demora, né, Ivani? Você sabe muito bem que para ter uma decisão do pleno, se for em São Paulo, que são 94 desembargadores, é terrível unir todo mundo, né? E todo mundo ir lá para o pleno votar. Então, o TRT da 4ª região estava caminhando nesse sentido, que se for justiça gratuita, não paga nada, ao menos que depois perceba-se que houve uma evolução patrimonial. Aí revoga a justiça gratuita, né? Mas a gente precisa tomar cuidado com esse instituto, porque se eu diferenciar uma parte ali do processo civil, do processo previdenciário, por exemplo, com o trabalhista, eu vou ter um judiciário que é único e com várias distinções com o mesmo instituto. Então, como que pode os honorários na trabalhista funcionar de um jeito, pior no previdenciário de um jeito, no civil de um jeito, e o civil, em que as partes têm presunção de igualdade, está muito mais benéfico do que a CLT. Uma loucura, né, Ivani? Olha, doutor Lucas, no processo civil, quando a parte é beneficiária da justiça gratuita e ela perde a ação e ela é condenada a pagar honorários advocatícios para a parte contrária, o juiz condena, mas suspende a exigibilidade por 5 anos. E se nesse interregno sobrevier fortuna a essa pessoa, aí sim ele vai ser executado nos honorários. Na área trabalhista, suspende-se por 2 anos. E detalhe, já vai direto, né? Exatamente. A suspensão são 2 anos, mas eu já posso executar direto. Exatamente. Deduzir do crédito dele. Nesse particular, o processo civil é muito mais benéfico. Ora, por que o juiz aplica o pior para o trabalhador, que é a CLT? Por que não aplica o CPC aqui, então? Pois é verdade. Aplica o CPC para outros institutos, tais como condenar em honorários na extinção sem mérito, e na hora de benefício da justiça gratuita, aplica a norma mais rigorosa do que a norma mais benéfica. Menos favorável. Muita confusão nessa área. E a norma menos favorável que vai de encontro ao princípio da norma mais favorável. Olha exatamente isso. Que é basilar do processo trabalhista. Olha só que interessante. O juiz trabalhista aplica honorários na renúncia, na desistência, no arquivamento, na extinção sem mérito, que não é para aplicar. Não é, mas ele aplica. E ele penaliza o empregado. De outro lado, nas ações civilistas de acidente de trabalho e nas ações de reparação de dano que tem pensão mensal vitalícia, principalmente na área previdenciária, os honorários advocatícios incidem sobre as 12 prestações. Vencidas e vincendas, né? Vencidas e vincendas lá. Aqui, quando eu tenho ação acidentária, o trabalhador também ganha pensão mensal vitalícia da empresa. E nunca ninguém pediu os honorários em cima das 12 prestações, Lucas. É verdade, Ivani. Nós só aplicamos o que é ruim. Nós só acolhemos a parte ruim para aplicar aqui subsidiariamente, mas não acolhemos do CPC a parte boa. Por isso, sabe o que eu advogo?
eu advogo a seguinte tese, aplicar o CPC inteiro, o bom e o ruim. Porque E é não muito só mais benéfico, né? escolher só o ruim e trazer para cá, colocar uma suspensão de 2 anos, que é pior do que a de 5. E aí o que é bom de lá eu não trago para cá. E o que foi ruim já veio e eu só Já aplico o que é veio. ruim. Exatamente. Exatamente. Nós É bem estamos pontuado isso. na contramão dos princípios. E o que não pode Protetor. acontecer, né, Ivani? Porque o Exatamente. princípio, ele tem que ser o motivador de tudo. Por isso que ele é baseado naquela área. Então, esta aula aqui também, eu quero propagar para os alunos que quando vocês entrarem com ação acidentária e tiver pensão mensal vitalícia, pedir os honorários nas 12 parcelas. Exatamente. Exatamente. Que é uma saída, né, para a gente poder desenvolver teses e fazer Eu essa... quero colocar uma outra questão para vocês, que é o seguinte. O Supremo Tribunal Federal julgou que o procurador público ele não precisa de OAB para advogar para o poder público, porque ele é um servidor público concursado, formado em direito, e ele não precisa ter a OAB, porque ele é representante legal do poder público, por exemplo. E aí eu fiquei pensando, Lucas, se o procurador público não precisa ser formado, não precisa ter a carteira da OAB, basta ele ser formado em direito, ele não precisa ter a carteira da OAB, como é que o poder público vai ter os honorários de sucumbência para ele? Porque o poder público pega os honorários de sucumbência, E rateia, manda né? pro cofre e rateia. Como é que eu vou ratear honorários para alguém que não Pra tem quem não carteira é da advogado. OAB? É igual os postulantes. Mas eu estou te dizendo que olha a incongruência. Não sei se você viu esse ano, o Supremo julgou que Limitou ao teto também, né, os honorários. o procurador público não precisa ter a carteira da OAB para advogar defendendo o poder público. Mas, ao mesmo tempo, não cuidou dessa questão dos honorários. Ora, se ele não tem carteira da OAB, não tem como passar os honorários para ele. Eu concordo plenamente, Ivani. Não tem como, ele não é advogado. Vai dar confusão ainda, viu? Vai dar confusão com a OAB. O Tribunal de Contas. Vai. E com a OAB também, porque e com a OAB se ele também. não é advogado, não tem por que receber honorários advocatícios. É isso, né? que eu estou falando. É algo que precisa ser pontuado. Oi, Ivani, será que temos perguntas? Temos perguntas, Priscila? Não sei. Doutor Lucas e doutora Ivani, compõe a nossa mesa virtual, a doutora Lara Marcon, e acho que ela queira dar uma palavrinha. Fazer uma pergunta. Pode fazer uso da palavra, doutora Lara. Oi, gente, tudo bem? E aí, Larinha? Tudo jóia. Não, é que você estava falando lá dos honorários, e aí eu queria fazer só uma observação. A litigância é para parte, os honorários é para advogado. Na reflexão que você falou lá, que já havia uma penalidade. São situações... Então, mas olha, não, justamente por isso, são circunstâncias e incidências distintas. Porque eu quis dizer que o instituto que responsabiliza processualmente é a litigância, que eu aplico direto na parte. E há quem defenda que os honorários eles vieram com uma importância ímpar, porque ele funciona como um responsabilizador, o que não pode. O que responsabiliza a parte é a litigância e não os honorários. É nesse sentido, entendeu, Larinha? Entendi. Porque seguinte, se a gente já tem... o voto do Barroso, por exemplo, foi nesse mesmo sentido. Além do voto econômico, né, que teve um viés totalmente econômico, o Barroso falou que é importante que exista essa responsabilização. Mas, peraí, para responsabilização, eu tenho um instituto próprio, que eu pego na parte, eu desço a litigância numa parte para ir para outra parte, para responsabilizar a outra parte. Os honorários são outros 500. Eu não posso utilizar os honorários para fazer
Eu entendi agora o que você quis dizer. Entendeu? Você quis dizer que responsabilizar pelos honorários não é legal. Não é legal, não pode. Os honorários decorrem de uma outra, estão em uma outra vertente, entendeu? É o seguinte, o fundamento para implantar honorários advocatícios na Justiça do Trabalho e as considerandas do projeto de lei vem e diz: estamos implantando honorários advocatícios na Justiça do Trabalho para moralizar, porque muita gente entra com ação indevida. Então, é para moralizar, para punir o litigante, né, de má-fé. Então, eles usaram os honorários para punir o litigante de má-fé que entra com ação sem ser devido direito. Isso está na consideranda da lei. Então, eles fizeram confusão e usaram os honorários para punir, e não usaram os honorários para prestigiar a classe de advogado. Exatamente, Ivani. Você entendeu? É isso. Eles é Hollywood isso, né, Larinha? o fundamento da criação dos honorários na Justiça do Trabalho. É Hollywood total. É Hollywood total. Total. E ainda trouxeram metade dos honorários para cá, não trouxeram tudinho, não é verdade? Tudo, né? E pior, de uma forma piorada. Portanto, de uma forma também contraditória, porque lá no cível fica suspenso 5 anos a exigibilidade, quem tem justiça gratuita, e aqui só 2. Então, o trabalhador aqui é muito mais penalizado do que lá. E ainda, lá quando tem justiça gratuita, o Estado paga. Aqui o Estado não paga. Exatamente. Aqui o Estado não paga. Por que o Estado não paga? Porque não tem assistência judiciária gratuita na área trabalhista. Por que não tem? O discurso o trabalhador tem sindicato e o sindicato é obrigado a prestar assistência jurídica para ele. A AGU não entra com ação de reclamação trabalhista para trabalhador. A PGE, a Procuradoria, né, Geral, a assistência jurídica gratuita não entra. A OAB não dá justiça gratuita para trabalhador, para empregado. Ou ele usa o juspostulante ou ele vai no sindicato. Então, não tem instituições de justiça gratuita para o trabalhador na área trabalhista para ele arrumar um advogado de graça. Verdade. Ou ele paga ou ele mesmo reclama. Ele não tem como ter um advogado pela justiça gratuita, porque o Estado não paga. O que o é bem Estado conflituoso, paga a justiça gratuita para ele é o perito, mas advogado não paga. Não. Exatamente. Então, isso tem muita incongruência. A gente debate isso no livro para mostrar uma saída aí. Vamos ver se essa tese vinga, né, Ivani? Pois é. Quando a gente olha o regime ele é manco, ele falta uma perna. Né? Porque o regime é completamente distorcido. As considerandas da lei já mostram que quer punir e moralizar para que as ações trabalhistas sejam responsáveis. Exato. O que não é bem por aí. Mas, enfim. Ivani, você quer pontuar mais alguma coisa? Porque a gente já tá bem... eu acho que você poderia falar para eles também, na dúvida de como aplica os honorários, consultar aquelas ementas do Fórum Nacional do Trabalho, que aquelas ementas elas são muito esclarecedoras. Tem muita coisa bacana, é verdade. Esses fóruns, pessoal, muito embora os juízes não sejam obrigados a seguir, é salutar que se siga. E aqueles fóruns, todas essas ementas, elas vêm fundamentadas com artigo de lei, de processo, enfim. Isso é muito bom. Constituição Federal, porque quando eu precisar daquilo, eu já fundamento, quando eu precisar daquele fundamento, já está lá. Eu pego e já transporto. Isso é muito importante. Eu trago isso no meu livro também, Ivani. Exatamente. Eu trouxe os enunciados de alguns fóruns. É a sucumbência recíproca. Eles explicam que na sucumbência recíproca, os honorários incidem
a sucumbência no pedido e não no valor. No valor, se eu peço exatamente. dano moral, o pedido é dano moral, não importa o valor. Se eu pedir 100 Pediu mil de dano 50, moral, ganhou ganhei 1000, 50, ganhei. eu ganhei o pedido de dano moral. Eu não fui sucumbente. Exatamente. Então, porque nós não o podemos STJ confundir tem uma súmula, né? o pedido com o valor do pedido. Uhum. Quando eu peço aviso prévio, eu quero aviso prévio. O valor é outra história. Não podemos confundir o pedido com o valor do pedido. Não é verdade? Exatamente, exatamente. É muito importante. Isso eu trouxe no livro. Eu faço menção aos enunciados, aos fóruns nacionais de processo do trabalho. Salvo engano, o último aconteceu no Sul. E aí está à disposição de vocês. Outra coisa, Lucas, eu vou então fazer a diferença para eles de sucumbência formal e sucumbência material. Quando eu tenho uma ação extinta sem mérito, a sucumbência é só formal, não é devido a honorários. Exatamente. Aqui na Justiça do Trabalho. Aqui é devido só quando é sucumbência material. Quando você sucumbiu no pedido. Exatamente. Quando é extinção, renúncia, arquivamento, desistência, não cabe honorários. Não tem honorários em cima de sucumbência formal. Já Exatamente. lá no processo civil tem. Em cima de tudo. Lá no processo civil, respirou. Até a sucumbência formal. Exatamente. É preciso se ater a isso. Isso também está no livro, viu, gente? Comprem o livro, me ajudem a divulgar para ir chegar no Supremo, brincadeira. Mas, vai que chega, né, Ivani? Vai que me chega, ajuda, né? Viu, Priscila? Então, vamos sortear 2 livros aí, Lucas, e falar para o pessoal que nós mandamos 2 cursos, 2 projetos de curso para a OAB. São cursos aí de processo de trabalho curtos, acho que tem um que são 4 aulas e outro acho que são 3 aulas só, mas é só para depois de agosto e também é virtual, tá? Isso. Então, fiquem de olho aí no planilhamento dos cursos da OAB de Santo André. E agora o Lucas vai, então, sortear 2 livros aí. Não sei qual é o critério, mas vamos sortear. Priscila, o Lucas vai mandar para mim e vocês podem retirar comigo. Eu vou entregar para a Ivani Isso. e as pessoas podem retirar com ela ou a Ivani pode entregar na OAB de Santo André. Eu entrego lá para... Seria ótimo na OAB de Santo André. Melhor, né? Melhor. Então tá. Então, as pessoas retiram lá. Pega já o endereço da OAB de Santo André e você já põe no correio direto para a OAB. Ou então eu faço isso. Melhor, né, Priscila? Melhor. Também, pode ser. Tá ótimo. Então, vamos só sortear, Pega então. o nome da Priscila ou da Andréia Tartucci Não, e manda eu tenho o endereço de lá. Eu entro em contato com você, doutor Lucas. Sim, aí envio os livros para a OAB de Santo André e o ganhador retira lá. Fantástico, Pri, você é 10. Tá bom? Então. Muitas felicitações aqui no chat. Eu queria agradecer imensamente. A gente aprende todos os dias com excelências como vocês palestrando. Muito obrigada. Agora, doutor Lucas, escolha aí os seus... Quem que eu escolho? Ai, meu Deus. Não tem numeração, Lucas? Aí eu falo um número, a Lara fala outro. Não tem, né, Priscila? Você tem essa numeração Não, aí? Tem por ordem, é ordem alfabética. Tá, então eu falo, chuto o número e você procura de 1 a... Não sei quantos tem inscrito aí, mas pega o primeiro nome que tiver a letra M. Letra M, qual é o primeiro que tem aí, Priscila? Miriam de Souza. Ah, Miriam, marmelada! Então esse a Miriam... A Lara chuta aí um nome, uma... com a letra A. Temos 2. O A que tiver mais próximo de alguma vogal. Quer dizer, o A que tiver mais próximo de alguma vogal foi feia, né? O A e a consoante que tiver depois mais próxima do A. Alana. Tem Alana. Pronto, Alana. Alana. Pronto, então a doutora Miriam e a doutora Alana. Exatamente. Fechou, então. Aí você entra em contato comigo, eu
mando para Santo André e fica Correio. tudo certo. Ok, combinado. Tá bom? Ó, quero Muito agradecer, obrigada. Priscila, a sua gentileza. Você Muito é obrigada a todos os sensacional. participantes. A doutora Lana está agradecendo aqui, porque ela ganhou Eu vou mandar o com livro. dedicatória, tá? Para as duas. E a doutora Lana. Miriam está querendo dedicatória, por favor. Ó, ô, Priscila, você pega o sobrenome da Miriam, eu sei, que é Souza, que é o meu Miriam também. de Souza. Isso. Agora o da Lana eu não tenho. Você pega e me manda? E aí Mando eu faço sim. a dedicatória. Tá ótimo. É a Alana Tá bom? Cristina Barbosa Nogueira. Muito grande, Alana, eu não vou lembrar. É melhor você me Mas eu faço. Alana Nogueira. Nogueira. Alana Nogueira. Isso, Tô. vou mandar para Alana Nogueira, eu não esqueço. Isso. Maravilha, então, gente. Muito Você lembra obrigado. daquele Viu? cantor que você gosta, que é o Diogo Nogueira, né? Diogo Nogueira, exatamente. Maravilha, então, gente. Muito obrigado. Muito Obrigado, viu, Priscila? obrigada. Muito Beijo pra obrigada. todo mundo. Uma boa tarde a todos. Dou por encerrados os trabalhos e até o próximo evento. Obrigado. Obrigada. Maravilha. Tchau, tchau, Tchau. gente. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Tchau.